Fala galera, Kleber Gil de volta aqui nas Tela Vista e hoje, para aproveitar esse clima de Copa, vamos fazer um vídeo diferente, não sei vocês, eu gosto bastante desse clima de Copa e vamos apresentar aqui alguns filmes sobre futebol, que é um tema até meio raro lá nos Estados Unidos, né, porque não é o esporte favorito deles, então não tem muito filme sobre esse nosso futebol aqui, sobre esse futebol que a gente gosta, né, mas eu consegui vasculhar algumas coisas legais aí, aqui a gente vai ter biografia de jogador aí que é conhecido por um grande erro, a gente vai ter aqui Stallone com um grande astro do futebol, talvez vocês nunca tenham escutado falar sobre esse filme aí. E alguns filmes nacionais também muito bons sobre esse tema. Então vamos lá, sem muita enrolação. Febre de Bola de 1997. Aqui nós temos um professor de inglês em crise de meia-idade, em crise de relacionamento, etc. Mas que é fanático pelo Arsenal lá da Inglaterra e que está disposto a acompanhar todos os jogos da melhor campanha que o time dele já fez nos últimos 18 anos. Comédia britânica clássica, para quem curte esse estilo de comédia deles, com um humor um pouco mais direto ali. Às vezes não dá nem para entender muito bem o que eles querem tirar de graça ali. Com um ganhador do Oscar, inclusive, que na época talvez nem imaginasse que ganharia o Oscar, né? Que é o Colin Firth. Aquele filme bem de início de carreira, mas um filme bacana que mostra tanto o futebol quanto a parte torcida do futebol. Lá da Netflix de 2021 vem o Divino Baggio, que acompanha ali a história, a trajetória, né? De um dos maiores craques do futebol italiano, os 20 anos de carreira dele ali, mas também aborda um pouco da infância, adolescência, os problemas que ele teve, né? Com treinadores, principalmente, problemas com lesão, e é lógico, o famoso pênalti, tudo que envolve aquele famoso pênalti que ele perdeu na final da Copa de 94. Esse aqui é um filme que eu tenho até uma crítica, eu acho ele muito curto pra contar toda a história do cara, mas eu acho muito interessante porque ele aborda um pouco mais da história de um cara que foi um baita de um craque e que acabou ficando marcado por causa de um lance, é óbvio que foi o lance, né? Foi o pênalti, a primeira disputa final de Copa nos pênaltis, o cara manda o pênalti na lua, mas por ironia do destino, inclusive, ele era um dos melhores batedores de pênalti lá do campeonato italiano, enfim, tinha uma média altíssima, foi um cracaço de bola que acabou ficando marcado por causa disso. Então é um filme interessante para você conhecer um pouco também até do que envolve ali, do que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Eu acho que eles podiam ter um pouco mais de tempo de filme para mostrar isso, mas o que eles mostram já é bem interessante. Aqui nós vamos com Pelé, Nascimento de uma Estrela. Difícil falar sobre qualquer coisa de futebol e não envolver o Pelé, né? Esse filme aqui vai mostrar desde lá, né, do garotinho lá de Três Corações de Minas Gerais até o cara que vai pro Santos, começa a mostrar uma habilidade absurda e vai pra primeira Copa com 17 anos. E esse aqui é uma produção americana, então ele é uma produção já um pouco mais robusta, né? Você vê que é um filme com um cuidado diferente ali, com uma produção diferente. Você tem uma mistura de elenco, que tem o Rodrigo Santoro, que tem o Seu Jorge, que tem o Vincent D'Onofrio, que é o rei do crime lá. E eles tentam colocar aquela coisa mais épica, sabe? Aquela coisa bem americana mesmo, do pai, que é o exemplo, que faz o filho treinar de jeitos diferentes, de formas diferentes para ele desenvolver a habilidade dele, né? No caso, o pai aqui é o Seu Jorge. Então é um filme bem americano sobre o Pelé, digamos assim. Acho que cabe um comentário aqui, e esse comentário não é só sobre esse filme, vocês podem considerar para todos os filmes que eu vou falar aqui, até para não ser repetitivo. Ele deixa um pouco a desejar nas cenas de futebol em si, e isso acontece com todos os filmes de futebol, filme, série, qualquer coisa que eu já assisti sobre futebol. As cenas de futebol em si são sempre muito marcadas, muito coreografadas, né? É muito difícil você que gosta de assistir futebol se identificar com aquilo que está sendo mostrado em tela e achar aquilo ali um pouco realista. Tirando isso, é um filme bom para se assistir para quem gosta de futebol aí. Driblando o Destino, lá de 2002. Quem lembra de 2002? O que aconteceu em 2002, hein, galera? Aqui você tem a Jasminder, que ela quer virar uma jogadora profissional, ela quer seguir os passos do grande ídolo dela, que era David Beckham, olha aí. Mas só que ela tem que lutar ali contra a família que quer que ela siga os costumes mais tradicionais indianos e tal. Um clássico Sessão da Tarde de anos 2000 ali, com estética muito clássica, inclusive de anos 2000, para você que curte essa nostalgia ali do início desses anos ali. E também tem a Keira Knightley no início de carreira ali, ela que ficou muito famosa depois com franquias como Piratas do Caribe, etc. Acho que vale a pena também por esse chamativo aí de ver o início de carreira dela. Lá de 2011 vem o Heleno, né, com Rodrigo Santoro, filme nacional muito bom, muito bem feito, que conta a história ali do cara que é considerado meio que o primeiro craque do futebol brasileiro, né, um tipo de um bad boy, né, o cara que era meio indisciplinado, mas que jogava muito, que era o rei da noite carioca ali, que achava que ia ser o maior jogador de todos os tempos, mas que acabou se perdendo em todos os problemas, nas baladas, nas bebidas, doença, indisciplina, enfim, todo o pacote que esse cara poderia ter, ele teve, e foi um jogador que acabou nem indo para uma Copa do Mundo, por exemplo, apesar de ser um cara que é considerado até hoje um grande craque. E esse filme é muito legal para mostrar tudo que envolve essa história, que é uma história muito antiga, né, uma história que foi passada de geração para geração,
mas para entender como se construiu essa lenda do Heleno e como ele mesmo destruiu a carreira dele ali. É um dos grandes filmes sobre futebol, é um dos grandes filmes nacionais aí sobre esporte que vale a pena vocês darem uma olhada. Eu vou continuar aqui falando dos filmes sobre futebol, mas se você está curtindo esse vídeo, se você chegou por aqui agora, não esqueça de se inscrever no canal, você vai poder acompanhar aí os outros vídeos que vão sair. Se você já é inscrito, assine as notificações, dê like, faça tudo quanto é possível aí pro YouTube te mandar os próximos vídeos. De 1981 vem um dos encontros mais inesperados do cinema, né? Você tem ali Rocky Balboa e Pelé no mesmo filme, né? Por essa nem o Chaves esperaria. Nesse filme aqui, lá um general do exército exército nazista, né? Ele tem a brilhante ideia de fazer um jogo de futebol entre a seleção alemã e um time de prisioneiros aliados, né? E eles querem usar isso como propaganda nazista, obviamente. Mas enquanto eles estão pensando nesse jogo lá, o pessoal dos aliados, os prisioneiros, estão pensando, na verdade, em planejar uma fuga, né? Eles vão planejar uma fuga ambiciosa durante esse jogo. Então aqui, meu amigo, você tem aí Sylvester Stallone, Pelé e Michael Caine num filme de prisão típico dos anos 80, é o puro suco do entretenimento que jamais ganharia o Oscar, mas que a gente gosta, que a gente se diverte. Então, vai na fé. Maldito Futebol Clube, essa aqui é a história, na verdade, do ex-artilheiro e técnico Brian Clough, que acabou sendo, não se engane, quando eu falo que vai ser um filme sobre técnico, talvez as pessoas pensem, Coach Carter, esse tipo de coisa, técnico inspirador, não é essa a história, tá? Ele é um técnico muito folclórico, que levou um time muito pequeno ao sucesso, e depois ele assumiu um time grande, mesmo falando muito mal desse time grande e reclamando do técnico anterior, mas ele assumiu só para mostrar que ele seria melhor e que ele realmente levaria esse time grande aos títulos que precisava. Então ele é um cara super polêmico, ele é um cara falastrão, enfim. É um filme um pouco diferente de um filme de técnico normal, assim, que vai inspirar e tal. Ele é um filme mais divertido do que isso, então vale a pena a curiosidade de vocês aí. Hooligans, de 2005, esse aqui é um filme um pouco diferente, que ele fala mais sobre o que envolve o futebol, né? Fala mais sobre a torcida do que sobre o futebol em si. Nesse filme aqui, o Matt, que é vivido lá pelo Elijah Wood, do Senhor dos Anéis, né? O Frodo, ele é expulso da universidade injustamente, é expulso de Harvard injustamente, e ele vai viver com a irmã dele, e aí ele aprende com o cunhado dele a como ser um hooligan, a como marcar território, enfim, como funciona o submundo das torcidas ali na Inglaterra. Aqui, com certeza, é uma das melhores histórias dentro desses filmes que eu vou colocar aqui. Ele já não tem tanto aquele foco em jogo de futebol e etc, mas ele tem toda aquela vibe de futebol que eu acho muito interessante, é um dos grandes clássicos aí dos anos 2000, pra quem não assistiu, vale bastante a pena. O ano em que meus pais saíram de férias, um dos grandes filmes do cinema nacional. Aqui nesse filme é engraçado, ele tem toda uma temática, mas ele tem uma certa leveza por um lado, né? Porque ele se passa em 1970, onde o Brasil inteiro tá preocupado com muitas coisas, mas um garoto de 12 anos tá preocupado com só uma coisa, que é ver a seleção brasileira ser tricampeã mundial. Em meio à ditadura, em meio ao desaparecimento dos pais dele, ele acaba tendo que se adaptar ali, ele vai morar num bairro de São Paulo que tem judeus, que tem italianos, enfim. O filme vai se passando todo durante essa expectativa dele em relação à Copa do Mundo. Então esse filme, além de ser legal pra quem gosta da história do futebol, né, pra quem gosta da história ali da Copa de 70, ele também é muito bom pra quem gosta de história do Brasil, né? Então ele faz esse paralelo muito criativo, a forma como eles fazem ali, paralelo da história do futebol com a história do que tá acontecendo no Brasil. Então bacana pra quem gosta de estudar mesmo, pra quem gosta de pegar esses momentos históricos aí. Vou fazer algumas menções honrosas aqui, como vocês viram, eu não coloquei documentário, tentei mais pelos filmes ficcionais mesmo, sobre futebol, mas aqui eu vou colocar algumas outras dicas aí também. Então eu vou começar com o documentário do Maradona, de 2008, é o Maradona by Kusturica, eu acho é esse o nome, que é um diretor que teve acesso a muita coisa do Maradona lá na época. Pelé Eterno, que foi um documentário que ficou muito famoso até antes de streaming, etc. Eu sei que a Netflix lançou um documentário recente aí que eu já não curti tanto, eu tenho meus comentários a respeito aí. Eu acho que esse Pelé Eterno é um documentário melhor. Tem o Zidane, Retrato do Século XXI, o Zidane, não sei vocês, isso independente quem é melhor ou quem é pior. Pra mim o Zidane foi o jogador que eu mais gostava de assistir jogar, um dos jogadores que eu mais gostei de assistir jogar. Então se você conheceu o Zidane na época do auge dele, é legal assistir. Se você não conheceu, é legal conhecer também. E tem uma série nova da Netflix, Gol Contra, que ela é interessante, não é um documentário, tá? É uma série que na verdade mistura um pouco de documental com ficcional e conta a história de como o futebol colombiano foi se entrelaçando com a máfia ali, com os traficantes, enfim, como isso foi culminar lá naquela morte trágica do Escobar, né, do jogador da Colômbia que fez um gol contra na Copa e acabou sendo assassinado depois por causa disso, basicamente.
Eu vou encerrar aqui com Montevidéu, o sonho da Copa, que conta a história basicamente de 12 perdedores, digamos assim, que tentam montar a seleção ali em Belgrado para vir para a primeira Copa, para participar dessa primeira Copa. É um filme que mistura um pouco de comédia com drama, porque ele vai brincando ali com as possibilidades que eles têm, eles vão fazendo essa amizade, vão tentando provar para as pessoas que não acreditam de jeito nenhum que eles podem se tornar profissionais ali, que eles podem jogar uma Copa do Mundo. Eles vão tentando provar que eles conseguem fazer isso. Não se engane com a estética dele, de ficar com aquele preconceito de filme artístico demais, sei o que. Não, ele tem uma fotografia muito boa, tem uma direção de arte muito boa, mas ele é divertido também, tá? Ele é um filme que conta ali a história dos primórdios da Copa, então pra você que gosta das histórias da Copa, é bacana de assistir. E ele é um filme que passa rapidinho, que ele é um filme bem dinâmico assim, vale a pena dar uma conferida aí. E é isso aí, pessoal, essas foram as minhas dicas de filmes sobre futebol. Se você lembra de outros aí, coloque aí nos comentários também para acrescentar nessa lista aí. Se você é novo aqui no canal, vão aparecer alguns vídeos aí para você continuar assistindo, tem um monte de coisa bacana aí, um monte de lista para você assistir. Se você é antigo também, dê uma olhada aí nos vídeos que você não assistiu. Agora tem um botão valeu aqui para que você pode apoiar esse canal também. E a gente se vê na próxima. Até la vista, tchau!